Tu segue algum atleta no Instagram? Claro que sim, né? Hoje em dia é quase automático. O cara vence algo, tu abre o perfil e vai lá e vê os stories. E é assim que funciona, não adianta. A gente vive esse mundo da rede social. Mas existe um jogador de futebol no planeta, carinha aí que ganhou o mais cobiçado prêmio do esporte, a Bola de Ouro em Paris. Esteve na frente de Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham. Esse cara simplesmente não tem Instagram. É, ele não tem Twitter, não tem TikTok. Isso desde jovem. Zerou tudo. Nunca quis saber nada de rede social. E quando alguém teve a coragem de perguntar por quê, ele respondeu com uma frase que eu não consigo tirar da minha cabeça. Abre aspas. Tu realmente precisa delas? Se precisar, vai em frente. Olha, nós estamos falando de uma geração de atletas que constrói marca pessoal como segunda carreira, ou primeira, né? Fotógrafo viajando junto, story de treino, jato, mansão, não sei quantos milhões de seguidores como símbolo de poder e o melhor jogador do mundo. Esse cara aqui simplesmente não joga esse jogo. Mas é aqui onde a história fica estranha. É aqui que eu preciso que tu preste muita atenção, porque o Rodri fez com a vida dele fora do campo revela algo sobre sucesso, sobre pressão e sobre felicidade. Coisa que a maioria das pessoas estuda e nunca conseguiu colocar em prática. Ele viveu sem saber alguns dos princípios mais difíceis do estoicismo e com uma naturalidade que vai nos incomodar. A história começa em 2013, em Madrid. Rodrigo tem 17 anos e está nas categorias de base do Atlético de Madrid. Clube aí que produziu Griezmann, Koke, Saúl, enfim, 6 anos crescendo ali dentro. E aí vem o corte, dispensado por falta de força física. O Atlético olhou para um adolescente e disse, esse aí não vai vingar. Pensa no que isso faz com um jovem de 17 anos. Bem ali na hora de se tornar jogador de futebol. Alguns jogadores se tornam, já estouram com 17 anos, né? Então o cara passa anos carregando aquela rejeição como cicatriz, reclamando da vida, procurando o culpado. E isso é o que ele deveria fazer. Então o Rodri foi lá para o Vila Real B, que é uma divisão abaixo, mas foi sem drama, sem desabafo público, sem post no Instagram reclamando da injustiça. Quieto, recomeçou do zero, passo a passo. Aí vem a ironia que a vida adora pregar. 19, o City pagou 62 milhões de euros por ele. No mesmo clube que 6 anos antes disse que ele não tinha físico para jogar. Guardiola, que já treinou Messi, Xavi, Iniesta, um dos maiores treinadores do mundo, disse sem piscar, ele ainda é o melhor jogador do mundo. Os estoicos tinham um nome para isso, amor ao destino. Não é aceitar passivamente o que acontece, é usar esse obstáculo como material de construção. Epiteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes da história, dizia que o homem livre não é quem não tem grilhões, é quem não deixa os grilhões decidir o que ele tem que fazer. O Rodri foi dispensado, não deixou que a dispensa decidisse quem ele era. Mas tem uma camada nessa história que vai além do futebol. Porque o que o Rodri fez com o resto da vida, enquanto subia para o topo, isso é outra coisa muito interessante. Pensa que a vida de um jogador de futebol profissional hoje, patrocínio, roupa, relógio, perfume, empresário, marca pessoal, fotógrafo, treino, carro, mansão, isso é uma máquina de conteúdo. Porque hoje, fora de campo, tu também precisa ser um produto. Mas o Rodri não topa esse jogo. Todo mundo quer entender esse cara, justamente porque ele não está por aí tentando chamar a atenção. Os estoicos chamam isso de apateia, a ausência de perturbação causada por coisas externas. O estoico não corre atrás da aprovação porque sabe que a aprovação depende dos outros, e os outros são incontroláveis. O Sêneca também resumiu isso muito bem. Não é pobre quem tem pouco, pobre é quem deseja muito. Epiteto dizia, não exijas que os eventos aconteçam como tu queres, mas deseja que aconteçam como acontecem, e terás paz. Rodri não controlava a lesão, controlou a resposta. E um mês antes de tudo isso, em outubro de 24, ele subiu no palco da Bola de Ouro, maior prêmio de futebol, e o que ele fez? Chorou, chamou o pai, no discurso contou da época que ele pensou em desistir e dedicou o prêmio para a esposa, companheira, afinal, esse dia era o aniversário de casamento deles, e ele fez isso, sem preparação, sem discurso ensaiado, tudo acabou culminando para ser uma grande
vitória e um triunfo para ele, para toda a família, aqueles que estiveram do lado dele quando ele mais precisou. Eu vou ter que falar sobre Sêneca de novo, que escreveu: retira-te o quanto possas para a companhia daqueles que te podem tornar melhor. A família do Rodri não é acessório de Instagram, não é postentar, é a fundação, é o porto, é o porquê. Rodri talvez não tenha lido estoicismo ou Sêneca, talvez não saiba nem o que é apatheia, morfate, dicotomia de controle, mas ele viveu cada um desses princípios com uma naturalidade que a maioria de quem lê filosofia nunca conseguiu chegar perto. Então, para quem lê e não pratica, eu te digo, estoicismo não é remédio, não substitui terapia, não resolve tudo da noite para o dia, mas é uma ferramenta. Ela exige treino e eu estou nessa junto contigo, aprendendo toda semana. Erro, retomo, acerto, erro de novo. É um processo. E a pergunta que eu te deixo é essa: o que tem na tua vida hoje que tu carrega porque realmente precisa? E o que tu carrega porque acha que precisa para parecer bem? Conta lá nos comentários que eu quero ler. Isto ainda não está escrito nesse canal. Inscreve-te agora, ativa o sininho aí. Toda semana a gente vai colocar uma história, um personagem, uma ideia que pode mudar o concreto no teu dia a dia. Vamos junto, gurizada, forte por dentro.